quando duas pessoas unem-se sexualmente antes do casamento, são considerados por Deus como um casal? Podem se casar na igreja e os seus nomes são escritos no livro da vida? Como entender isso tudo à luz de Deuteronômio 22, de 13 a 30? Quando a gente lê ali Deuteronômio 22, de 13 a 30, professor, a gente vê ali as leis que foram dadas ali ao povo de Israel com relação a essas relações sexuais, matrimoniais. E é bastante duro ali o que Moisés vem apresentando ali. Agora, a pergunta dele é o seguinte: uma vez que você já teve uma relação sexual com a namorada, enfim, com a parceira, a partir daí, para Deus, você já é considerado um casado? Como que é? Olha, muitos cristãos pensam que sim. Eu particularmente não penso assim. Eu creio que um casamento envolve mais do que atividade sexual. Obviamente que a atividade sexual fora do casamento é vista como pecaminosa por Deus, né? Isso se chama fornicação. Deus criou o sexo para ser desfrutado dentro do contexto do casamento, como lemos, por exemplo, em Gênesis 2:24. Agora, no mesmo texto, percebemos que além de Adão e Eva serem uma só carne, ou seja, terem relação sexual, aqui é dito o seguinte: deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, o casamento envolve mais do que intimidade física, envolve uma intimidade espiritual profunda. Então eu não creio particularmente que o sexo seja em si equivalente ao casamento. Óbvio, é pecado fazer fora do contexto como Deus ensinou no casamento. Agora, um casamento tem algo mais do que simplesmente isso. Um casamento não é feito só de sexo, não é? É algo muito mais amplo do que isso. E em relação ao nome do livro da vida, meu irmão, veja bem, meu irmão, você tem que entender mais, assim, confiar mais na graça de Deus. 1 João 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus perdoa qualquer falha que tenhamos cometido nesse aspecto ou em outro aspecto quando nos arrependemos. Agora, sobre o casar na igreja, não entendemos que a pessoa que fez isso devesse casar-se na igreja, porque primeiro você percebe em Gênesis 2, 22 a 24, que antes de Adão e Eva se tornarem uma só carne, primeiro eles tiveram o quê? O casamento deles. Deus pronunciou ali uma bênção sobre eles e depois se tornaram uma só carne. Se a pessoa antecipou, então o correto é ela, obviamente, regularizar a situação apenas no civil e o casal depois faz uma oração pedindo a Deus a bênção sobre a relação que se inicia a partir dali. Agora, há pessoas, obviamente, que tiveram relações sexuais antes do casamento e se casaram na igreja mesmo assim porque o erro não ficou público. Isso é questão de consciência de cada um. E eu também não vou cometer a loucura de dizer que Deus não vai perdoar a pessoa, não é? Deus perdoa quando há um arrependimento sincero, não importa o tipo de erro que tenhamos. Então, compreenda mais a amplitude do amor e da graça de Deus, e aí você vai perceber que muitas questões, mesmo sendo difíceis, no final elas convergem para uma certeza: Deus é amor e está disposto a transformar o pecador e a lhe dar novas oportunidades. Muito bem.